Estamos aqui mais uma vez com a nossa segunda aula do curso de Suinocultura e hoje nós temos compondo a banca o Marcelo, que é médico veterinário e vai estar aqui onde nós vamos estar abordando a parte de raças. Na aula passada já tiveram bastante perguntas sobre as raças e, como prometido, hoje nós vamos estar abordando as raças diversas que nós poderemos estar trabalhando na suinocultura. E o Marcelo vai ficar com a parte de reprodução, a parte de doenças também, que foi um assunto que vocês perguntaram bastante na aula passada. Tá bom, pessoal? Desde já nós já queremos agradecer a presença de todos vocês que estão nos acompanhando. Espero que vocês tenham trazido mais pessoas para acompanhar o curso. E não esquecendo que semana que vem, na próxima segunda, nós vamos estar com a nossa última aula, tá bom? E para começarmos hoje, o que nós vamos ter de raças? As raças hoje, se a gente for analisar, tem uma infinita quantidade de raças disponível pelo mundo. Então, se a gente for trabalhar as raças, a gente vai ficar aqui praticamente um mês falando. Mas, especificamente, o que a gente vai trazer para vocês são raças assim, onde que a gente observa que a nível de Brasil e a nível de estado, são raças que têm sido bastante utilizadas nos rebanhos aqui da região norte e no Brasil também. Raças puras que já deram origem a outras raças. A gente vai trabalhar um pouquinho também sobre a questão das raças sintéticas, o que seria isso, o que traz de ganho. Então hoje a gente vai estar falando basicamente isso. Então, o que temos de raças disponível? Conforme a gente pode observar, as raças aí, basicamente, assim, são as mais usuais, como eu já havia comentado, que iria passar para vocês. Nós vamos ter aí o primeiro slide, né? As raças Landrace, Wessex, Duroc, Pietran, Large White. Então, são raças que, assim, são formadoras de várias outras raças e fazem base de vários plantéis. Então, para início de conversa, nós vamos trabalhar uma raça chamada Duroc. Essa raça, ela tem uma origem americana. É uma raça assim que ela é, de certa forma, por mais pura que seja, uma raça rústica, né? São conhecidos por uma velocidade de ganho de peso muito grande, né? A partir dos 12 meses de vida, os machos podem chegar até 270 quilos também, e fêmeas até 225 quilos. É uma raça principalmente para acabamento devido à produção de banho. A gente pode observar pela imagem, né, tem uma carcaça, assim, falando de uma forma mais simples, né, uma carcaça mais roliça. A gente percebe que tem assim, um grande acabamento, cobertura de gordura. Então são animais também que são rústicos, dá para criar um sistema de criação um pouco mais simples. Então por isso que é uma raça também muito utilizada, principalmente quando a gente trabalha com cruzamentos, que a gente pode jogar essa questão da rusticidade, dessa facilidade de formar gordura de acordo com o mercado que você for trabalhar. Se o teu mercado quer uma carcaça um pouco mais assim, com cobertura de gordura, tá aí uma opção de você trabalhar a raça Duroc. Fora essa raça Duroc, nós vamos ter ainda a raça Landrace. A Landrace, que a gente pode observar, já é uma outra caracterização, né? Já é uma pele mais rosada, pela conformação, olha, uma fêmea, aliás, um animal que tem um comprimento muito grande, onde normalmente se usa para linhagens maternas, né? Quando a gente vai fazer cruzamentos, se utiliza muito a raça Landrace para a linhagem materna, porque por conta justamente dessa característica dessa raça ter um comprimento muito grande. O que isso favorece? Favorece o quê? Uma maior acomodação dos leitões dentro, né, do sistema uterino do animal. Fora que vai ser uma área para maior acomodação também de tetas, que é um fator importantíssimo que eu tenho que observar na hora de eu selecionar os animais do meu rebanho, né? Então, aí, se você ter 6 pares de teta, é o ideal que você tem que observar na hora de fazer seu processo de seleção. Então, o que nós temos de característica dessa raça? É uma raça muito produzida em larga escala no Brasil, ela é de origem dinamarquesa, tem uma pelagem muito fina, uma pelagem mais delicada, então é ideal que seja para ambientes fechados, aqueles ambientes, sistema de criação, como foi dito na aula passada, sistemas semi-intensivos, sistema aberto, como por exemplo o Ciscal, já não indicaria muito essa raça, porque é uma raça já um pouco mais sensível a temperaturas, a excessos de insolação.
Então, os adultos, eles podem, quando adultos, né, eles podem chegar de 200 a 300 quilos facilmente. O abate chega em torno de 6 a 7 meses, com uma média de 80 quilos. As fêmeas, ela tem uma grande capacidade reprodutiva, né, são muito prolíficas e muito usada como uma matriz nos rebanhos, assim, de uma forma geral, em larga escala. Fora isso, nós vamos ter também a raça Large White. A raça Large White já é de uma raça de origem inglesa, ela é muito parecida, assim, muita gente se confunde com a raça Landrace, mas se a gente observar, o principal diferencial dessa raça Large White para a Landrace é o caimento de orelha. Ela tem uma orelha mais, menos pesada, a orelha dela é levantada para cima. A raça Landrace, a orelha já são mais caídas para o rosto, são mais pesadas, mais largas, né? A raça Large White tem um focinho também um pouco mais delicado, ele é mais pontiagudo, digamos assim, mais retilíneo, mais delicado. A raça Landrace, ela já tem um focinho já um pouco mais curto, mais largo, né, com uma certa concavidade para cima. E basicamente são essas as características. Fora, assim, a raça Landrace, ela é mais comprida, ela tem uma carcaça um pouco mais proeminente. Diferentemente da raça Large White, a gente pode observar que ela tem uma carcaça um pouco mais enxuta. Então, uma raça que ela imprime mais carne, né, fica uma carcaça mais enxuta, então ela dá um choque, quando a gente cruza ela com outras raças, ela dá um choque muito bom, assim, o que a gente chama de heterose, muito boa quando a gente faz um cruzamento dentro de um rebanho, né? Então, muita gente que usa Large White com Landrace, Duroc com Landrace, né, e assim sucessivamente. Então, possui um bom ganho de peso diário e um bom rendimento de carcaça. Sua pelagem é branca, tem porte grande, de origem inglesa, e a raça também é conhecida pela capacidade reprodutiva e muito também utilizada como matriz, pela docilidade, pela facilidade que essa raça tem em criar bem sua leitegada, né? Então, tudo isso a gente tem que observar. Raças que têm assim, uma habilidade materna muito grande, são raças que vão parir bem, raças que vão cuidar bem durante a lactação e raças que também vão desmamar leitões aí com boa média de peso, né? A gente vai ter menos perdas de leitões durante o período aí de lactação. Fora essas raças aí, nós vamos ter ainda uma outra que é assim muito usada também em termos de rebanho a nível nacional, que é a Pietran. Essa raça, ela é característica por essas manchinhas, né, pelo corpo. A gente vê que é um animal que tem assim uma carcaça muito boa. Normalmente é usada para linhagem paterna nos cruzamentos. É uma raça muito rústica, a raça Pietran, né? Ela já tem uma origem belga, ela é destinada para a produção de carne e toicinho, apresenta temperamento tranquilo e boa prolificidade, em comparação com as raças Landrace e Duroc. A Pietran apresenta um melhor rendimento de carcaça, ou seja, assim, é uma carne que assim, tem um acabamento bom, rápido para gordura, né? Mas assim, a velocidade em fazer deposição de carne é muito maior. Uma raça assim rústica, para quem quer fazer aquele sistema de produção semi-aberto, sistema tipo o Ciscal. Como foi dito na aula passada, a Pietran, a raça Duroc, elas são as raças mais indicadas, porque você pode colocá-la num ambiente mais aberto, né, um ambiente mais ao ar livre, porque aí você vai ter um animal mais resistente, principalmente quando eu falo a nível de insolação. Então, assim, tem alguns mercados que olham assim de uma forma meio negativa para a raça, por exemplo, para a Pietran, né? Porque essa manchinha dá uma cor diferente, mesmo que você faça o processo de abate, coloque ali para fazer a limpeza da pele, do tecido, fica aquela manchinha. Então, alguns mercados gostam do animal com a pele sempre mais rosadinha, né? Com a carne mais rosadinha. Então, existe, aí tem também a questão de alguns outros mercados não, preferir aquela carne um pouquinho mais escura, aquela carne
assim, com estilo um pouco mais caipira. Aí você já vai ter a Pietran e a Duroc, que vai ter essa característica da carne mais voltada quando eu tenho um mercado que quer uma carne mais assim rústica, uma carne que imprima aquele estilo caipira, né? Então nós vamos ter essa carne aí que vai ter uma concentração de um tremeado de gordura mais pelo meio do músculo também. Isso dá uma característica de carne mais rústica. Então tem mercado para isso também. Da mesma forma que tem mercados que querem uma carne mais enxuta de gordura, aquela carne mais sequinha, aí você já vai ter aí mais pro lado da Landrace, Large White, que vai imprimir um pouco mais dessa característica. Fora essas raças puras que a gente pode estar utilizando cruzamentos, né, elas para cruzamentos, nós vamos ter as raças chamadas sintéticas. O que seria isso? São raças provenientes de diversos cruzamentos. Nós vamos ter disponível aí cruzamentos simples, cruzamentos duplos, triplos, quádruplos, ou seja, usando 4 raças diferentes. Então, baseado nesses cruzamentos, nas diferentes formas de se fazer esses cruzamentos, né, cruzamentos alternativos, retroativos, a gente vai poder imprimir uma característica própria de uma raça, que seriam raças sintéticas, que não vai ter uma característica, um padrão racial assim fixo, né? Por ela ser proveniente de diferentes raças, ela vai ter um comportamento, uma característica de fisiológica, morfológica, bem diferenciada. Então, pegando esse engate aí da genética, nos favorecer essa possibilidade de aproveitar as características, o potencial genético de cada um, aí a gente pode concentrar esse potencial genético em um único animal, e isso vai gerar as nossas raças sintéticas que nós temos disponível. Quando a gente fala em raças sintéticas, a gente está falando assim, animais de alto padrão genético, de alta exigência, para plantéis aí que você vai ter um alto controle, né, de temperatura, que você vai ter aí alta tecnologia implantada, sistemas de automatizado de arraçoamento, quando você já aplica uma biotecnologia da reprodução como a inseminação, que é o que Marcelo vai falar hoje para vocês, quando vocês têm aí disponível um sistema de instalação bem, né, tecnologizada, como a gente viu na aula passada que o Isaac mostrou, com aquelas gaiolas, né, com um sistema de campano lá para aquecer. Então, quando você tem um sistema totalmente controlado, vale a pena você investir numa raça dessa de alto padrão genético, que são as raças sintéticas. Aí nós vamos ter no mercado aí a Grosseries Peak, nós vamos ter a Top Pigs, nós vamos ter também aí uma que eu vou trazer para vocês, que é a linhagem Embrapa. A linhagem Embrapa, que é a nossa empresa brasileira, né, de pesquisa agropecuária, e ela tem a Embrapa específica, a Embrapa Suínos, onde ela desenvolveu várias linhagens específicas aí voltadas para a nossa realidade, para o nosso rebanho. Então, tem uma opção de que, mesmo que você não tenha um sistema de produção de alta tecnologia e controle, você pode estar tendo raças boas, raças sintéticas de alta produção, porém que conserve alguma rusticidade, que você possa usar raças de alto padrão com um sistema um pouco mais simplificado, que é essas raças da Embrapa, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, o que nós temos aí... assim, vamos ter aí várias. Eu trouxe só algumas, só para vocês tomarem conhecimento do que a Embrapa vem desenvolvendo. Nós vamos ter aí a Embrapa MO25C, que é o nome do animal, é um código que eles criam, então não é um nome de uma raça específica, a raça ela é conhecida, a linhagem ela é conhecida por um código. Então, o cruzamento entre as raças de Landrace, Large White e Moura, né? Essa raça Moura já é uma raça nacional, uma raça rústica, principalmente da região de Minas Gerais, a raça Moura. E a gente observa pela caracterização morfológica do animal, é uma raça que assim, não tem um padrão específico de uma raça, ela tem uma orelha um pouco mais pesada da raça Landrace, né? Ela tem aquele
corpo um pouco que já chama a atenção, lembra um pouco a Large White, mas ela tem um pouco da pelagem da raça Moura também. Então, através do cruzamento dessas 3 raças, a Embrapa criou essa raça MO25C, né, onde ela tem alta produtividade, um excelente desempenho zootécnico, ela gera melhorias na qualidade da carne, e também é caracterizada pela maciez e cor avermelhada da carne, além da suculência, ou seja, é uma carne que ela, para um mercado onde você quer ter aquela carne que traga aquele jeito da carne mais caipira, daquele animal mais tradicional, é uma excelente opção de você trabalhar. E pelo fato de ter dentro da sua formação genética raça rústica, como por exemplo a raça Moura, você tem aí a possibilidade de trabalhar essa raça num ambiente mais rústico, né? Você pode até usar para sistemas semiabertos, onde você tem o animal tendo um piquete para ele se exercitar. Lembra da aula passada que a gente falou sobre a importância de dar a um animal uma condição dele ter o que fazer, porque é um animal, se você cria muito enjaulado, né, embaiado, muito preso, e não dá atividade para ele fazer no seu dia a dia, o animal tende a ficar estressado. São animais assim que têm uma tendência genética a desenvolver um gene chamado gene alotano. Esse gene alotano é conhecido como o gene do estresse, né? Inclusive nós temos raças sintéticas que foram desenvolvidas, animais que não têm esse gene na sua composição genética, né? Animais sem gene alotano, que é um gene que gera esse estresse. Então o animal já não dissipa facilmente calor. Nós temos um clima quente, ele já tem uma carga genética, um gene que favorece esse estresse. Então, se eu não der condições para ele, eu vou estar criando um ambiente altamente estressante. O animal vai morder o outro, vai para o processo de canibalismo, ele não vai se alimentar. Então, todo o índice reprodutivo seu, o índice tanto reprodutivo quanto produtivos, eles vão cair. Então você não vai ter bons índices. Se você não tiver bons índices, boa produtividade, o seu negócio se torna inviável. Então é uma opção bem interessante a gente trabalhar com essas raças sintéticas que tragam essa carga genética para você criar um ambiente aí mais favorável. Esses sistemas semiabertos, né, quando você não tem muita tecnologia para fazer aí um ambiente mais agradável, acaba sendo uma opção bem interessante de você trabalhar, porque aí você dá uma condição para o animal se distrair, né, extravasar aquele processo dele de estresse. Então é interessante a gente saber aí essas informações, porque a gente está aqui para isso. Trazer informações para que vocês saibam tomar as melhores decisões no dia a dia, já que a gente não vai estar no dia a dia para vocês dando todas as dicas, dando todas as sacadas. Então, fica aí essa dica para vocês saberem tomar as decisões de vocês no dia a dia. Fora essa raça, nós vamos ter ainda outras, como a MS 115, da Embrapa também. Então, atende às exigências de mercado para animais pesados, mas com carne magra e baixa espessura de toicinho. Pode ser abatido com 115 quilos, mantendo a conversão alimentar de 90 quilogramas. Uma característica dele é uma raça que foi desenvolvida assim, zero, gente, 100% sem nenhuma ocorrência do gene alotano, como eu já havia falado. Então, nós temos várias outras linhagens da Embrapa. Essa em específico, ela foi criada sem o gene alotano, que é o gene do estresse, que é o gene que intensifica essa ocorrência do estresse nessa espécie, né, que são os suínos. Então, na Embrapa, ela tem assim, visando os diversos tipos de sistema de criação, visando as adversidades no Brasil, né, das regiões brasileiras, desenvolveu raças que geram tanto aquela carne mais rústica, né, para ambientes mais rústicos, como a MO25C, como animais que possam ser trabalhados para ambiente um pouco mais, né, com um pouco mais de tecnologia.
que seriam a MS-115, que já não vai ter a presença do GNL-lotano, né? Já é uma carne um pouco mais seca, uma carcaça mais enxuta, com menos gordura para atender um mercado específico. A outra carne da Embrapa, a outra raça que eu citei aqui da Embrapa, ela já é uma carne onde você vai ter um marmoreio, uma maior concentração de carne entremeado, né, no músculo, e já é para atender um outro tipo de mercado. Então a gente pode estar utilizando as raças, tanto pura quanto sintética, ou fazer cruzamentos dentro da propriedade para atender aí as exigências de mercado. Por que isso? Porque a gente tem aí um mercado muito competitivo, um mercado diversificado, e com o passar dos anos, a suinocultura, se a gente for pegar o histórico dela, ela assumiu um papel diferente. Antigamente, se utilizava o suíno para dois fins, tanto para a parte da carne como para gordura. Então se utilizava muito a gordura de suíno na culinária, né? Extraía a gordura e conservava, e usava também inclusive a gordura do suíno para conservação de alimentos. Então, com o passar dos anos, né, a criação do óleo de cozinha, das outras formas de se cozinhar, a gordura do suíno passou a ser não tão importante dentro do contexto social. Então a gente costuma dizer assim, o suíno fez dieta, né, e passou a ter uma outra caracterização. Então, por ser uma carne de excelente padrão nutricional, é uma carne que muito usada também para aquelas pessoas que querem ter uma vida mais saudável, pelo fato de ter linhagens, de ter raças que elas já não vão ter muita gordura concentrada no meio do músculo. Essa é uma carne com uma concentração de gordura muito pequena, conforme a gente vai observar aí o tanto que a gente diminuiu a concentração de gordura. Com o passar dos anos, os cruzamentos, né, possibilitaram um percentual de 35% a menos de gordura na carne suína. Então, os suínos fizeram dieta, né, através dos cruzamentos, da heterose, da recombinação genética, e a gente conseguiu ter uma carne mais saudável. Conforme a gente pode observar ainda, né, o que seriam esses cruzamentos, nós vamos ter cruzamentos simples, onde vai ser gerado animais F1, e cruzamentos tricross, que são os mais utilizados, onde a gente vai ter 3 raças, né? O fruto desse cruzamento simples, que seriam as F1s, a gente utiliza como a raça, a linhagem materna, e joga uma terceira raça, e aí a gente vai ter um meio sangue dessa terceira raça com 1/4, né, de cada animal do primeiro cruzamento. Então, são cruzamento mais usual hoje nos sistemas mais tecnificados. E para a gente visualizar o resultado disso tudo, a gente vai ver um vídeo sobre o resultado quando a gente usa essas linhagens sintéticas. No Brasil, é possível encontrar raças sintéticas. Essas raças sintéticas nada mais é do que o fruto do cruzamento dessas raças puras, né, como Pietran, Large White, Landrace. E nós vamos ter aí essa grande diferença das características, né, desses animais sintéticos. Elas não têm assim, um padrão, enfim, assim, um padrão específico, e o fruto do cruzamento desses animais com qualquer outro tipo de raça ou linhagem é o que a gente observa na imagem. São animais aí com um excelente padrão de carcaça, carcaças bem uniformes, como a gente observa aí nesses leitões. E assim, dá um choque genético e a carcaça, o desempenho fica assim formidável. Então, para que serve, afinal, você fazer esses cruzamentos, fazer uso de toda essa manipulação genética? Para que a gente melhore os índices zootécnicos. O que seriam esses índices? São, assim, informações que vão gerar, assim, para eu saber se o meu plantel ele vai gerar produtividade ou não. Então, são parâmetros interessantíssimos que esse material todo pode ser repassado para vocês. Esses índices, gente, são para vocês terem um parâmetro, né? Se vocês analisarem, verem que os índices de vocês estão muito abaixo disso, não se desesperem, por favor, né? Pega esses índices e traça como meta, senão eu vou melhorar a minha produção e até chegar o mais próximo possível desses índices. Não é que assim, vocês têm que ter obrigatoriamente esses índices e resultados dentro do rebanho de vocês, tá? Então, o que nós temos aí? A idade, a reprodução. É interessante eu saber qual a melhor idade para eu colocar um macho, né, o reprodutor,
para fazer o processo de cobertura. A idade à primeira cria, se eu não tenho como pesar e saber o peso desse animal, aí também eu posso avaliar ele também pelo dia. No caso, a primeira cria de uma fêmea ficaria em torno de 324 a 354 dias. O período de gestação, gente, é fixo, não vai mudar, né? 114 dias. O intervalo entre o desmame e a cobertura fértil, ou seja, desmamou, qual é o período que ela vai tornar a ter cio novamente, né? De 5 a 10 dias é o ideal. Ah, mas a minha fêmea está demorando aí 15 dias, quase um mês para emprenhar novamente, né? Então, um sinal que está tendo algum problema, né? Às vezes é nutrição, que ela não desmamou de uma forma adequada. Quando o animal ele não está com a nutrição adequada, a primeira coisa que a fêmea corta é a reprodução. Então, às vezes algum problema de doença, não vermifugou, então ela está com algum distúrbio metabólico de forma que ela não está possibilitando a formação de hormônios para gerar um cio fértil novamente. Então, aí você tem que intervir com outros métodos, outras ações, para que você chegue o mais rápido possível, né, num cio fértil após o período de desmame. Intervalo entre partos, o ideal 150 dias. Nós vamos ter outros índices ainda aí, como a taxa de concepção ou fertilidade, né, de 82% a 85%. A vida útil das matrizes, né, e dos varrões de mais de 2 anos e meio. O descarte anual das matrizes 33%. Descarte anual dos machos 33% também. Nós vamos ter aí, em termos de uma relação matriz no rebanho, de 10% a 12%. O que seria isso, por exemplo? Eu tenho ao todo, somando entre leitão, né, animais já na fase de crescimento, reprodutor. Quando eu somo total o plantel do meu rebanho, tenho 100 animais, eu tenho que ter pelo menos de 10 a 12 matrizes. Eu tenho um rebanho aí que ao todo dá 1.000 animais, eu tenho que ter pelo menos 100 a 120 fêmeas no meu rebanho. Então, a relação macho-fêmea, né, varrão, matriz, é um reprodutor para cada 20 fêmeas, né? Às vezes você tem um rebanho aí 1 para 50, aí você já não alcança o índice de 82% a 85%, você tem aí um índice de 50% de prenhez. Se eu não tenho um índice bom de prenhez, eu já aumento o intervalo entre partos. Você está entendendo como uma coisa vai puxando a outra, né? Se eu tenho um índice todo uniforme baseado, como diz a metodologia, né, as pesquisas, eu vou ter aí como eu andar sempre na linha, uma coisa puxando a outra. Se eu tenho uma fêmea com uma boa condição nutricional, ela rapidamente vai entrar em reprodução logo no período da desmama, no máximo 10 dias. Isso vai favorecer que eu não tenha um intervalo entre partos maior que 150 dias. Se eu tenho uma boa relação macho e fêmea, né, um macho para 20 fêmeas, eu vou fazer o quê? Com que aumente o índice de fertilidade, ou seja, eu vou ter aí uma condição de ter uma boa número de animais nascidos por fêmea ao ano. Isso eu tenho que observar. Se eu vou ter aí uma boa quantidade de machos e fêmeas, eu vou estar também aumentando o período de vida desse macho, eu não vou estar utilizando ele de uma forma drástica, eu vou aumentar aí a vida útil dele dentro do meu rebanho. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Esses índices servem para eu saber o que, aonde eu estou, é um comparativo, aonde eu estou e aonde eu posso chegar. E se eu chegar nesses índices que eu estou passando para vocês, assim, a chance de você ter sucesso e retorno econômico com a sua criação é muito grande. Agora, para ter esses índices, vocês têm que, assim, obrigatoriamente ter anotações feitas, ter um caderninho, ter identificação dos animais, ter o controle de cobertura, quando que cobriu, quem foi que cobriu, isso aí o Marcelo vai explicar para vocês, quanto que pariu, quantos animais pariu, quantos desmamou, pariu com a média de peso de quanto, desmamou com uma média de peso de quanto. Para isso você tem que ter uma balança, você tem que ter toda uma estrutura para você fazer esse controle. De nada adianta você ter aí uma boa nutrição, uma boa instalação, se você não faz esse controle do rebanho, porque aí você está trabalhando no escuro e a gente está aqui para orientar vocês trabalharem de uma forma mais clara e objetiva para ter resultados. Ok? Então, voltando para a parte dos índices, o que nós vamos ter ainda aí?
A idade, né, do varrão, né, no caso aí a primeira cobertura, 220 dias o peso do varrão, a primeira cobertura, em torno de 120 a 140 quilos. Nós vamos ter ainda a idade da marrã, a primeira cobertura, mais ou menos em torno de 200 dias, o peso dela, né, você pode avaliar a condição dela para a primeira cobertura, tanto em peso quanto em idade, aí em torno de 110 quilos. Nós vamos ter número de leitões nascidos por parto também. Os números de leitões aí nascidos por parto, em torno de 12 animais, né? Se nascer até um pouco mais, 14, como eu já vi aí, às vezes leitegada nascendo de 14, 16, né? Você tem que ter um joguinho de cintura, às vezes entrar com uma suplementação um pouco mais cedo, porque às vezes a porca só tem aí 6 pares de teta, como é que vai suplementar? Aí se acontece isso dela ter um número maior de leitões ao número de tetas, você tem que suplementar, evidentemente, a fêmea, porque vai ter aquela briga ali para se alimentar, né? Se você não der condição nutricional para ela, ela não vai ter leite suficiente para alimentar todos. Então, são cuidados que você tem que observar no dia a dia. Tá? Fora aí a quantidade de animais nascidos por parto, nós vamos ter número de leitões nascidos vivos também, porque às vezes ela pare 12, mas só sobrevive 11, ou então morreu uma boa quantidade, teve alguma coisa, teve algum problema. Se acontecer subsequentemente, a cada aparição, essa fêmea aí tiver um alto índice de mortalidade no período de parto, descarte na certa. Você não vai ficar com uma fêmea no rebanho que pare 12 e morre 3, 4 assim que pare. Então tem alguma coisa, não está amamentando direito, não está cuidando bem, não é uma boa mãe, e aí não vale a pena você nem selecionar as filhas dela para fazer reposição de rebanho. Tudo isso você tem que anotar. Aí ter o controle. O peso médio dos leitões ao nascer, 1.400, 1,5, aí seria o ideal. Número de leitões desmamados por parto, mais ou menos 10. A média mesmo que nós temos aí no rebanho é em torno de 8, 7, né? A gente tem uma média aí, se a gente for falar, eu tô mostrando parâmetros, não estou dizendo assim, que isso aqui você tem que ter e pronto. Hoje, um rebanho sem muita tecnologia, com animais aí sem muito padrão genético, nós vamos ter aí animais nascidos por fêmea de 10 a 12 e desmamado de 7, 8, 9, nessa faixa aí, que nós vamos ter animais desmamados, tá? A gente colocou 10 aqui para vocês, que é assim, para vocês lutarem para chegar ao máximo disso, né? Para melhorar a criação, para vocês incrementarem e vocês conseguirem extrair o máximo possível do potencial da suinocultura. Fora isso, os outros índices que nós vamos ter disponível é um número de leitões desmamados por porca ao ano, né? Que seria o quê? De 23 a 24. Se a gente for analisar, o índice são 114 dias, né? Mais 21, dependendo do sistema de criação, tem gente que usa até 35 dias de lactação. Dependendo desse período aí mais 10 dias para ela voltar a emprenhar novamente, aí a gente vai ter um intervalo bem variável entre um parto e outro. Mas assim, é de 2,2 a 2,4 partos por fêmea ao ano. Então, isso vai me gerar aí de 23 a 24 animais desmamados por porca ao ano, tá? Dias até a desmama. O ideal é que se trabalhar com 21 dias. Esse é o ideal. Ah, mas eu não faço com 21, eu faço com 28, faço com 35. Tá, tudo bem, sem problema nenhum. Tá? Você pode trabalhar com 28 dias, que se a gente for analisar a média geral mesmo dos rebanhos intermediários no Brasil, trabalho com 28 dias, é uma média tranquila para se trabalhar. Mas o ideal é que não passe disso. Por quê? Quanto mais tempo o animal fica ali, ele vai ficar maior, ele vai crescer, ele vai mamar mais, vai ter exigência nutricional maior, ele vai sugar mais ainda da fêmea. Se ele suga muito a fêmea, vai desgastar o metabolismo dela, ela vai perder muito peso e ela vai demorar mais ainda para emprenhar novamente. Lembra que eu já falei para vocês sobre ela emprenhar
no máximo 10 dias após o parto. Então, quanto mais cedo eu desmamar, eu vou sugar menos ela vai se desgastar menos, ela vai emprenhar mais rapidamente. Então, tem esses cuidados aí. Voltando para a questão dos índices, o que nós vamos ter ainda aí? Peso médio dos animais aos 21 dias, que seria o período da desmama. Nós vamos ter aí em torno de 6 quilos, né? E assim sucessivamente a gente tem que acompanhar o desempenho dele. O peso aos 42 dias de 12 a 13 quilos, o peso dos animais aí com 65 a 70 dias de 25 a 30 quilos, o peso médio aos 91 dias de 43 a 48 quilos, o peso médio aos 120 dias de 60 a 65 e aos 150 dias de 95 a 120 quilogramas. Então, são parâmetros, gente, que eu estou passando para vocês fazerem um acompanhamento dos índices zootécnicos para saber como é que está aí o desempenho do rebanho de vocês, tá bom? Então, assim, como eu falei, criar não é receita de bolo. Então, a gente está passando informações para vocês poderem gerenciar melhor a criação de vocês. Da minha parte, que me cabia, eu fico por aqui com vocês e eu passo a palavra para o meu amigo Marcelo, que vai dar um show aí na parte de reprodução. Então, aproveitem bastante. Bom dia, bom dia. Baby, pode me prestar isso? Bom dia aí aos colegas das unidades locais aí do interior, aos produtores que estão nos assistindo. E, aproveitando aí um gancho da Maybe, em índices zootécnicos, eu gostaria de começar falando, Maybe, no sentido de que a gente não tem produção, não temos produtividade, se não tivermos aí, andando junto, a trinca que sustenta a produção dos animais. Eu gostaria de dizer que a nutrição que nós devemos prestar atenção, na nutrição, no manejo de ambiência do animal, e principalmente também sanidade. Sem essa trinca nós não temos retorno produtivo na nossa criação, na nossa exploração de criação. Então, falando aí agora a respeito de manejo reprodutivo, nós temos aqui temos que prestar atenção principalmente no score corporal dos animais. Como é que a gente pode fazer isso? Preparar e olhar e enxergar que esses animais estejam preparados para vir nos dar retorno produtivo. Dessa forma, nós apresentamos aí 5 graus de score corporal. Grau 1, como visto aí no slide, grau 2, grau 3, grau 4 e o grau 5. Dentre esses 5 graus de score corporal, nós podemos dizer que o grau 3 é o que esteja mais ideal, que esteja adequado a uma resposta produtiva. Então, o produtor tem que estar atento à situação de que o animal muito magro no seu extremo, no grau 1, ou ainda bastante obeso no seu extremo, no grau 2. Então, isso vem de uma observação bastante apurada para que nós tenhamos aí índices reprodutivos que venham nos dar sustento na nossa produção rural. Estamos aí agora a apresentar um pequeno vídeo que fala sobre manejo reprodutivo. Olha, o processo de reprodução de granja suinocultura depende de várias qualidades. Para você ter um processo bom, você tem que ter, em primeiro lugar, um macho bom e uma fêmea boa. Segundo lugar, uma ração de qualidade e uns técnicos que cuidem bem. O que é os técnicos que eu acho para mim? É as pessoas que lidam, que cuidam. Aí você já tem 50% garantido. Após essa conexão feita aí com o nosso colaborador, foi visto que ele dá algumas dicas que a gente possa melhorar o nosso índice de produção na nossa criação. Nós temos aqui uma dica que fala sobre a identificação do cio no manejo reprodutivo. Essa identificação do cio
nos animais, ela é feita diretamente, uma das formas é feita diretamente pelo nosso funcionário, pelo nosso colaborador, ou ainda pelo produtor rural. É feito e observado o reflexo de monta. Como visto aí no slide, a avaliação, é feita a seleção e a avaliação da puberdade, bem como a condição corporal, e ainda deve-se observar a presença do cio. Se a fêmea estiver em momento de cio, o colaborador deve fazer a avaliação do reflexo de monta, e a partir desse, como mostrado aí no slide, você vê que existe realmente uma monta realizada pelo colaborador, na qual o animal estará deixando montar-se. Então, a princípio, ela estará pronta para ser coberta pelo reprodutor. Nós temos em seguida um vídeo que fala sobre essa identificação do cio. O cio seria é muito importante, você saber identificar ele na hora certa. O cio, tá? Ela dá alguma demonstração. Ela envermelha a vulva, em primeiro lugar, né? Ela envermelha a vulva, tem umas que chega até a escorrer um gelzinho da vulva, e ela fica inquieta. Até o próprio homem que cuida dela, passar na frente dela, ela fica cheirando, procurando. Vamos dizer que passou um homem, né? Um macho. E aí ela dá esse sinal. E aí você aí você percebeu esse sinal, você vai lá, faz uma flexão na costa dela, como que fosse uma monta, e ela parou, relaxou, ela está no cio. Aí você só passa o macho, que é o sulfião, que é para tirar a prova que ela realmente está no cio. Porque tem muitas delas que ela para mim, mas ela não para o macho sulfião. Isso não quer dizer que ela está pronta. Eu tenho esses detalhes. Então, bem feita a observação aí do nosso colaborador, do Ezequiel, vejam que existe um complexo, né? Não é porque nós estamos vendo os sinais fisiológicos de reprodução na fêmea suína, que são eles aí, a vulva edemaciada, a apresentação de um líquido que fica exudando pela vulva, e ainda o reflexo de monta. Então, somente o macho reprodutor é que vai nos dar essa certeza, mas nós podemos selecionar através desses fatores que nós apresentamos ainda há pouco. De nada nos adianta nós termos aí todas as condições para a reprodução, se também nós não tivermos aí todas as anotações bem feitas, realizadas com bastante cuidado e atenção referente aos nossos animais. Como mostrado no slide aí, nós temos um modelo de ficha de controle de matrizes, né? Nessa ficha, nós devemos manter tudo anotado para que se tenha eficiência no manejo reprodutivo. Tal eficiência também é favorecida através de biotecnologias como a inseminação artificial. Eu gostaria de falar mais sobre essa ficha de anotação, uma vez que nós devemos saber o dia que a fêmea entrou em cio, nós devemos saber o dia que essa fêmea entrou em cobertura, e ainda muito mais, nós devemos estar atento a todo o período de gestação, assim como no momento de parição dessa fêmea, para que nós possamos auxiliá-las, vindo aí contribuir com a produtividade do rebanho. Ou seja, no dia previsto para que esse animal venha a parir, nós devemos estar lá juntos para controlar e auxiliar, se for o caso, no momento da parição. Em seguida, nós temos aí um vídeo que vai falar sobre inseminação artificial, que também é uma forma bastante tecnificada que vem nos ajudar no manejo reprodutivo da nossa criação, né? Esse vídeo de inseminação artificial, mais uma vez, foi produzido aí com o nosso colaborador, e após nós devemos colocar algumas considerações.
Tá, você identificou o cio a parte da manhã, se for uma fêmea desmamada, que nem desmamei hoje, 5 foi 6 matriz, não sei quanto. A gente, se ela der cio pela parte da manhã, você pega ela sempre pela parte da tarde, que ela está mais num período bem melhor. Se for uma fêmea, primeiro cio, por exemplo, a primeira inseminação, que nós chamamos de marrã, ou um retorno de cio, aí é na hora, detectou e insemina na hora. A parte da inseminação, o que eu faço? É uma parte mais delicada, né? Porque você tem que assear o macho, primeiro, lavar, procurar um período sempre mais fresco para fazer uma boa coleta, para ele render mais, que vai dar aproximadamente um copo desse aqui, 300 ml. Mas se a densidade dele for baixa, ele vai dar em torno de 36 doses a 40 doses. Se essa densidade fosse um pouco mais alta, ela ia dar de 60 a 70 doses. E se fosse uma densidade bem elevada, ela ia dar quase 100 doses. Então varia, de macho para macho. Lá, se o macho, leva ele na baia lá da coleta, tem aquela gaiola lá que você viu, prende ele ali, lava, tem um sabãozinho lá que é próprio de lavar o prepúcio dele por debaixo, aí deixa ele enxugar bem a água, escorrer bem, e você traz ele no manequim. E aí depois que ele sobe, você pressiona o prepúcio para sair aquele resto de urina, aquelas coisas, né, para não pegar no sêmen, para não ter impureza no sêmen. E aí você enluva as mãos, faz uma coleta e leva ao laboratório, lá onde já tem uma água no banho-maria esperando, que ela está com diluente dentro. E aí é onde você faz aquele processo de conta, que é o que eu te falei, que é a densidade e a motilidade. É muito importante você ler a motilidade. Aí você lê a motilidade, lê a densidade e, por último, a quantidade de espermatozoide que você quer pôr dentro do útero da porca. Por exemplo, você quer pôr 3,5 milhões, você tira pela densidade. Entendeu? É assim, mais ou menos assim. Depois que o sêmen está pronto, preparado, eu já tenho uma equipe que já está preparando o macho na linha para estimular a fêmea para ela ficar mais, como se diz hoje, está assanhadinha, né? E aí a gente chega lá com uma dose dessa. Se for, tem que lembrar bem, ó, se for uma marrã, a primeira inseminação é um vidro desse, que esse vidro aqui é de 100 ml. Se for uma matriz já, do segundo parto, terceiro parto, aí é um de 60, ele é bem menor. Não pode ser um de 100 desse. Aí você chega, limpa bem a vulva dela, que ela já está asseada lá. Aí você pega o papel toalha, limpa bem a vulva dentro, abre, limpa mesmo dentro. E aí você tira essa pepeta para fora aqui, puxa esse catéter. Nós temos um gel um lubrificante que ele é próprio para inseminação, para não machucar a fêmea. Lubrifica a cabeça da pepeta e ingere na pepeta. Pega a vulva, abre e ingere a pepeta dentro. Depois você espera, se for porca após segundo, terceiro parto. Aí você espera ela abrir o útero para você passar esse catéter. Ele entra para dentro do útero. É um sistema de garantia que se ela sem esse catéter, ela tem uma garantia de 80%. Com esse catéter, ele vai para 95%, porque esse pedaço aqui entra todo dentro do útero. Você já coloca lá dentro do útero. E aí eles só vão esperar ela liberar o óvulo para eles seguirem, que é um caminhozinho que não dá uns 20 centímetros para chegar lá, mas para eles é quilômetros, né? E aí você faz uma inseminação nela com calma. Se você pressionar o vrido, por exemplo aqui a bisnaga, aqui na ponta, ele é colocado aqui. Depois, após que passa aqui, passou, você pega essa cabeça aqui, quebra aqui, ó. Tá? Aí coloca aqui, ó. Na ponta. Aí você vira ele assim, que é pro líquido, o sêmen descer. Se ela tiver
chupando, você percebe quando o útero está bebendo. O vidro vai fazendo assim, ó. Se não, você força um pouquinho, porque é como que o macho esteja ejaculando. Aí você faz aqui, a água sai lá do mesmo jeito que fosse o pó do macho. E aí ela vai, aí você quer lá dar uma... Deixa aí. Se por acaso dá um refluxo, aí você tem que pegar a válvula com tudo, prender, para não ter refluxo e deixar acontecer. Após, no outro, se isso for à tarde, no outro dia de manhã, a mesma coisa, mesmo procedimento. Aí no mesmo dia à tarde, de novo. Se você acabou as 3 inseminações, se ela ainda tiver muito afim, você vai lá e faz mais uma, realiza o desejo dela. Você quer, vou fazer mais? Aí faz. Fica mais garantido. Como bem falado aí pelo nosso colega, o nosso colaborador Ezequiel, né? Nós devemos estar muito atento para este complexo da inseminação artificial. É uma tecnologia que vem nos ajudar, que vem somente incrementar a produção mais tecnificada de suinocultura. Porém, eu gostaria de apresentar aqui as vantagens e desvantagens que ocorrem nesse processo. Uma vez que, quando falamos de inseminação artificial, ela é bastante delongada, né? Então nós devemos fazer um curso, eu creio eu, que gostaríamos de fazer um curso à parte sobre inseminação artificial na suinocultura, por conta de alguns fatores que podem trazer vantagens e desvantagens neste processo, né? Quando nós falamos em vantagens, eu gostaria de deixar animado aí os nossos alunos, no sentido de que nós precisamos de menor número de machos no plantel, quando nós utilizamos essa inseminação artificial. Também nós temos condições de adquirir animais com genética superior, ou seja, bem melhores do que aqueles praticados aí pelo mercado comum. Nós temos ainda uma segurança sanitária, no sentido de que podemos adquirir animais que venham com controle de determinadas doenças, sejam elas de plantel, sejam elas de cunho da defesa sanitária nacional. Trazendo com isso, fazendo com que nós tenhamos aí respostas positivas na cobertura, na produtividade da nossa criação. Nós temos ainda que se falar, uma vez que quando nós optamos por fazer inseminação artificial, nós temos que pensar no nosso colaborador. Nós estaremos aí proporcionando a ele uma evolução, né? Uma evolução técnica desse colaborador. Ele precisa estar sendo ensinado, sendo aí monitorado para que a gente consiga fazer uma boa inseminação artificial. Agora, no cunho das desvantagens, nós temos aí poucas coisas, poucas considerações, mas que também, como bem lembrado aí pelo nosso colaborador Ezequiel, a qual eu convivi há um tempo atrás, e realmente acreditem no que ele falou, nós precisamos de, no mínimo, um laboratório com condições mínimas de higiene. Esse laboratório precisa ser credenciado, precisa ser um laboratório que tenha controle de órgãos de fiscalização? Não. Na propriedade, nós não precisamos, na propriedade que pratica a inseminação artificial, não precisa. Porém, as condições mínimas de um laboratório, as quais, num futuro curso de inseminação artificial, nós podemos aí mostrar todas as formas toda a instalação que precisa para que esse laboratório funcione. Nós temos ainda também um grande entrave que, dada a nossa experiência aí em assistir a algumas propriedades rurais no interior do Amazonas, nós temos aí o entrave da mão de obra qualificada, uma vez que a produção rural
a mão de obra ela é muito volátil, né? Então nós temos que, uma vez ensinado esse nosso colaborador, nós tenhamos que dar condições para que ele venha desenvolver o seu trabalho de inseminação artificial. Não adianta nós termos lá na propriedade todas essas instalações, animais de genética superior, controle sanitário das doses a serem inseminadas, e assim, se não nós tivermos aí um colaborador que seja qualificado para tal. Nós temos ainda uma outra consideração bastante complicada, é que, dado ao pequeno período de armazenamento deste ejaculado que é utilizado na inseminação artificial, nós temos aí que verificar que quando nós temos aí esse ejaculado que é retirado direto da propriedade, então o período de tempo que ele pode ser utilizado é bastante curto. Mais ainda, se nós temos aí a aquisição de material genético de fora, aí que nós temos também que controlar a temperatura de armazenamento, temperatura do momento da inseminação artificial, que prevê um processo aí mais complicado, mas também não é motivo para que nós não pensamos em trabalhar com a inseminação artificial na nossa suinocultura, seja aí na redondeza, na região metropolitana de Manaus, ou ainda nas regiões mais distantes daí do nosso Amazonas. Agora, continuando aí sobre manejo reprodutivo, nós teremos a próxima apresentação, um slide, falar sobre o manejo reprodutivo do macho, do reprodutor. Muitos chamam de cachaço, que também não está errado, e outros chamam de varrão, né? A nomenclatura para esse animal de reprodução. O que nós devemos fazer? Manter, principalmente, esse reprodutor em baias individuais, ou seja, baias que dê condições de ambiente para que esse animal conviva, principalmente no bem-estar animal, levando em consideração o bem-estar animal, conviva e que possa não trazer fatores que venham estressar esse reprodutor, que pode influenciar numa possível vida reprodutiva do animal. Essas baias elas têm que ter no mínimo 12 metros quadrados, ou seja, de 3 metros por 4, e que esse piso não seja um piso de material liso ou ainda de material bastante desgastante, né? Que vai trazer prejuízos consideráveis a esse macho reprodutor. Nós ainda devemos manter seu estado sanitário e nutricional em boas condições. Ou seja, se tu adquirir um animal que tenha condições sanitárias especiais, que tu vai utilizar para reprodução, e que esses animais, nós devemos estar atentos para que esse animal não entre em contato com fêmeas que você não conhece ou ainda não esteve atento no momento da aquisição sobre a condição sanitária desta fêmea, fazendo com que esse animal venha a ter injúrias sanitárias que possam aí também influenciar na reprodução dele mais para frente. Sobre a nutrição, nós devemos estar atentos que o alimento de um macho reprodutor, ele não é o mesmo de um alimento de uma fêmea reprodutora, ou ainda aquele utilizado para os animais que estão no período de engorda, nas diversas fases de engorda. É um alimento que ele deve ser preparado para atender às condições de reprodução desse macho, uma vez que ele será usado em serviços semanalmente, dependendo das vezes, da quantidade de vezes que nós tenhamos aí que colocar em serviço. Então esse alimento ele também vai ser explanado mais para frente, neste mesmo curso ainda, e que nós vamos aí dar dicas sobre uma boa nutrição para que ele venha atender às condições ideais de reprodução. Na aquisição do reprodutor, nós devemos averiguar principalmente a procedência, uma vez que a sua condição corporal e também com a sua condição corporal com postura, conformação corporal e presença de libido. Libido nada mais é do que o desejo de monta, o desejo de reprodução. Né? E isso é produzido por uma boa condição nutricional, por um estado sanitário bom e no mínimo, condições de meio ambiente, de ambiência
elevadas aí. Nós temos ainda, eu gostaria de falar a respeito aqui de conseguir animais de uma boa procedência, né? O que é isso? No nosso Amazonas, nós temos aí ainda propriedades aqui na região metropolitana de Manaus que nós conseguimos animais de um bom aporte genético, de uma boa, se não excelente condição sanitária, para que venham aí ser adquiridos pelo nosso produtor, com fins de trazer qualidade no rebanho, né? Então, eu já deixo de antemão, falando aí, deixo à disposição o meu nome, meu número de telefone, para que a gente possa fazer esses contatos e indicar animais com condições sanitárias para aquisição e fazer com que haja um manejo reprodutivo melhorado na sua propriedade. O próximo slide, nós vamos falar sobre a sanidade, sobre doenças, né? Essas doenças que acontecem no rebanho, elas são aí disseminadas principalmente por condições de biossegurança que estão aí a menos e aquém daquilo que é o desejado para uma granja suinícola, ou então ainda para a nossa criação familiar. Conforme dito aí anteriormente, né, e falado pela imprensa e sabido por toda a nossa população amazonense, nós temos hoje a condição livre, o status livre com vacinação sobre febre aftosa. Mas o que tem a ver a febre aftosa com o meu rebanho de suínos, né? Febre aftosa também é uma doença que ataca a suinocultura, trazendo aí condições desfavoráveis no rebanho. E isso faz com que nós tenhamos aí esse status livres com vacinação de febre aftosa, nós tenhamos acesso a mercados tanto para a venda quanto para a aquisição de animais, trazendo um melhoramento na nossa produtividade. Hoje as doenças transmitidas ao nosso rebanho elas são divididas em 3 grandes grupos, né? Doenças transmitidas por produtos de origem animal, ou seja, no momento em que a gente adquire alimentos que vêm de origem animal. Doenças de importância estratégica para o sistema de defesa sanitária, principalmente esta aí, febre aftosa. E ainda doenças responsáveis por prejuízos na produção. Um exemplo é a disenteria enzootica, né? Então, vocês vejam que tem 3 grandes grupos, né, de interesse. No Brasil, hoje, essas doenças de rebanho são ainda multifatoriais, ou seja, dependem de muitos fatores que venham e trazem prejuízos na nossa produção. São elas virais, são doenças que causam imunossupressão aos animais, dando condições para que outras doenças oportunistas venham causar realmente o prejuízo. Doenças que causam alta morbidade, ou seja, ela convive naquele ambiente de produção com bastante expressão. Mortalidade variável. Hoje aquele produtor lá, produtor 1 disse que morreu uma leitegada todinha, passa um tempo lá e produtor 2 morreu outra leitegada. Então é uma doença que não traz prejuízos extremos, aí você vai se acostumando e deixa com que ela viva no teu rebanho. Causa ainda alta resistência dos patógenos e principalmente redução do desempenho com aumento do custo de produção. É o que nós devemos evitar a todo custo, elevar o nível de produção do produtor, ainda mais com essa situação atual sobre nutrição que ocorre aqui no norte do Brasil, né? Questão do milho. Nós temos aí ainda de falar sobre as doenças de espécies múltiplas, as quais eu vou passar alguns exemplos e que fiquem anotados pelos nossos produtores rurais aí e técnicos que nós devemos dar atenção principalmente a estas doenças. Doença de Algés ou pseudo-raiva, né? É uma doença que fala pseudo-raiva, porém ela faz problemas parecidos realmente com a raiva causada pelo vírus Lissa vírus. Nós temos aí ainda a brucelose suína.
é uma doença que ela está aí disseminada em todos os rebanhos aí, aliás, que podem estar disseminados em todos os rebanhos de produção, seja ele bovino, equino, suíno, animais de companhia, dentre eles aí os gatos, os cães, né? Então veja que ela é bastante variável. Febre aftosa, como falado anteriormente, leptospirose, doença causada e transmitida pelo rato, né? Que é uma causa que nós devemos, um animal que nós devemos combater veementemente na nossa produção. Nós temos aí ainda a raiva causada pelo lissavírus, trichinelose, estomatite vesicular e também a toxoplasmose, né? Toxoplasmose na suinocultura, ela causa bastante problema também. Doenças especificamente de suínos. Nós podemos falar aqui da peste suína clássica, peste suína africana, uma doença viral bastante considerada e que traz muito problema a respeito de produtividade, é uma doença causada pelo vírus de Nipah, né? Nós temos ainda a cistercose suína, que nada mais é do que um parasita que tem o suíno como seu hospedeiro paratênico, trazendo problema, fazendo com que se essa carne produzida tiver acesso aí, se o humano tiver acesso a essa carne e que esteja em condições de mau cozimento, dentre outros fatores, ela pode estar causando zoonose aos seres humanos, né? Nós temos ainda a síndrome reprodutiva e respiratória, parecido com pneumonia. Nós temos a gastroenterite transmissível, né? Ou doença do intestino, que faz com que o animal tenha aí uma gastroenterite bastante forte e que venha, e ainda além do que é transmissível, né? Transmissível aos outros animais. Nós podemos falar ainda sobre doenças na parte de controle sanitário. Nós vamos falar agora sobre pneumonia. A pneumonia enzootica é causada por uma bactéria e é altamente contagiosa, mas não causa muitas mortes entre rebanho, que consegue conviver com ela recebendo o tratamento adequado. Esse tipo de pneumonia é comum quando os porcos, ou seja, os animais, ficam em locais inadequados, principalmente com higiene precária. Quando nós falamos de enzootica, e nós estamos dando o exemplo aí sobre as doenças que causam prejuízos na produção do animal em si, tá bom? Nós temos aí um exemplo de um animal afetado pela pneumonia enzootica, e vejam que é um animal com score corporal bastante ruim. Vamos dizer aí que aquele score corporal lá de índice zootécnico, vamos colocar ele em 1. Né? A próxima doença que nós devemos dar bastante atenção e que ela é bastante disseminada aí nos rebanhos, basta que o produtor fique atento, é a rinite atrófica. A rinite atrófica é uma doença comum nos suínos, mas também possui uma alta taxa de transmissão no rebanho, principalmente porque os animais têm a condição de se alimentar em coxos comuns, né? Isso faz com que essa doença fique disseminando aí dentro do plantel. Os porcos com rinite atrófica apresentam espirros, manchas escuras, corrimentos nasais e também atrofia nasal. Para evitar rinite atrófica é necessário vacinar o rebanho e evitar que as baias fiquem muito cheias e garantir que elas possuam higiene adequada. Principalmente também fazer com que não haja alimentação desses animais com o que o pessoal chama de babujo, com restos alimentares de humanos, né? Então você procura aí uma forma alternativa de alimentar esses animais e no final você acaba trazendo um prejuízo bastante elevado na tua criação. E se tu pesquisar, tu vai saber que é de lá que entrou. Antes eu tinha animais em condições boas, com alimentação padrão, e agora eu não tenho mais porque eu introduzi aí o famoso babujo nesta criação, né? Vejam nestas fotos, nesse slide, que você vê aí, o nariz do animal à esquerda, ele está bastante
ele está quebrado, vamos te dizer assim, ele ficou torto para o lado esquerdo. Outros animais aí com corrimento nasal, e no momento em que você fizer o abate, uma forma de tu constatar isso aí, é no momento que tu fizer o abate, no terço mais distal, ou seja, mais para frente do nariz desses animais, você cortar ali por onde fica próximo à presa superior do animal, o canino superior do animal, tu vai ver que o nariz dele vai estar lá, aquelas conchas nasais vão estar todas de forma assim destruídas. Então isso é uma doença que causa muito prejuízo, fazendo com que o animal não tenha um desenvolvimento padrão para a gente conseguir naqueles índices zootécnicos que a colega Baby Seixas falou ainda há pouco. Nós falamos ainda de doenças da coccidiose suína. Nada mais é do que um protozoário, que é uma das doenças que mais afeta os leitões, né? Você veja que caracterizada principalmente pela diarreia amarela e pastosa. Se apresenta nos primeiros dias de vida do animal. Geralmente, pela nossa experiência, o que a gente vê aí alta mortalidade, em torno de até 6 dias, 7 dias de vida, esses animais começam a apresentar a coccidiose. A doença causa ainda a perda de peso e apatia, que são aí condições deletérias, né, a nossa criação, a nossa pequena criação. Uma vez que o animal é infectado, toda a leitegada, ou seja, todos aqueles irmãozinhos daquela leitegada, fica exposta à doença, que neste caso se torna endêmica, ou seja, vai passando de ninhadas para ninhada, uma vez que se tu não fizer a limpeza e colocar a condição higiênica muito boa dentro das baias de cria e recria, tu não tem condições de eliminá-la. Então faz com que, aliás, traz muito prejuízo à nossa criação, principalmente nesta fase de cria. Nós falamos ainda sobre doenças, sobre a circovirose suína. Essa é uma doença causada pelo circovírus que acomete suínos aí mundialmente. Vejam que essa doença agora é um exemplo de doenças que fazem parte do cunho da defesa sanitária nacional. Elas atacam o sistema imunológico, também facilitando a entrada de outras enfermidades. Quando eu falei ainda há pouco que traz imunossupressão, é isso aí. Ela facilita a entrada de outras enfermidades, levando à manifestação da síndrome multissistêmica, mioclonia congênita, a síndrome dermatite e ainda da nefropatia, além de estar relacionada com alterações reprodutivas e respiratórias. Causa mortalidade e alto índice de refugagem entre leitões. É o que a gente não quer, né? A refugagem de leitões. Veja alguns exemplos de como esses animais se apresentam quando tem a circovirose suína. Animais com score corporal bastante magro. Vejam ali a condição daquele animal mais à esquerda. Vejam ainda esse outro animal ali apresentando manchas, né, na superfície da pele, manchas petequiais. E ainda o outro animal já em óbito, apresentando manchas em toda a região de pele do corpo. Doença de Algés. Quando falamos de doença de Algés, é conhecida também, como ainda há pouco falei, sobre a pseudo-raiva. A doença de Algés é causada por um herpes vírus, família do vírus da herpes, né? E é altamente infecto-contagiosa. Nós temos aí um grau de doença agora causa bastante problema. Além de ser infeccioso, é também contagioso. Mais uma vez fica aí a nossa dica para que quando tu pensar em adquirir animais que tenham estados sanitários, boas condições sanitárias, tu preste bastante atenção a respeito de tu conseguir esses animais fazer essas perguntas mínimas e básicas ao nosso possível vendedor. O vírus fica nas secreções nasais e saliva dos suínos. A contaminação se dá por meio de contato com animais doentes, água ou ainda ração infectada. Vejam, eu gostaria de explanar que a nossa experiência, eu já vi aí plantéis aí em que foram aí em algumas visitas visitas aí na região metropolitana, a gente viu ninhadas inteiras morrerem aí sob suspeita dessas doenças, né? Infelizmente nós não tivemos como e tempo hábil para que a gente pudesse fazer um exame mais apurado. Nós falamos ainda sobre doenças, vejam a imagem sobre a doença de Algés, né? Fique bem
bem claro, percebam essas fotos, causam os tremores nos animais, em óbitos. E vamos falar agora sobre a peste suína clássica, doença de cunho da Defesa Sanitária Nacional, conhecida também como febre suína. A peste suína clássica é causada por um vírus, doença viral. É uma das doenças em suínos que mais causa prejuízos, visto que não existe tratamento e os animais infectados, todos eles devem ser sacrificados. E a condição desta propriedade que por acaso venha, ou ainda por descuido, venha a sofrer com peste suína clássica, ela tem que ser monitorada, interditada e monitorada para que a gente possa fazer estudos mais apurados sobre essa doença, né? É uma doença que faz parte do Sistema de Defesa Sanitária Nacional. A peste suína clássica ela se apresenta com as seguintes condições, conforme se apresenta aí no nosso slide. Sinais clínicos, o mínimo que você pode observar. Hipertermia, o animal apresenta estresse calórico, bastante quente. Prostração, percebam o animal jogado, aí deitado todo o tempo, tá? Taquipneia, que é uma respiração mais ofegante. Sede, bastante sede. Os animais permanecem amontoados, percebam aí como na amostra do slide. Anorexia, ou seja, deixam de comer. Conjuntivite, se você observar lá as mucosas do olho, ela está apresentando conjuntivite. Hemorragias e, em seguida, a morte súbita, que vem aí culminar e apresentar a peste suína clássica. Diante de qualquer suspeita de doença, desse tipo de doença, você chama aí um médico veterinário que, se possível, esteja por perto, para que ele possa te ajudar e te orientar quanto a isso. Nós temos aí agora, em seguida, um vídeo que fala sobre os principais cuidados sanitários, mais uma vez com a colaboração aí dos nossos colaboradores, né? Esse setor é o setor da enfermaria, essencial dentro do planejamento da suinocultura. Os animais que estão aqui foram diagnosticados com algum tipo de enfermidades e são direcionados, deslocados para esse ambiente para serem tratados. Todo tratamento realizado aqui deve ser acompanhado e prescrito pelo médico veterinário e sempre com a vigilância dos enfermeiros, dos colaboradores da suinocultura. Não menos importante, dentro das instalações, do planejamento de instalações, você tem aqui um setor de enfermaria, na qual, para aqueles animais que nós podemos ainda evitar a refugagem ou ainda o óbito, nós possamos aí vir a conseguir um tratamento mais diferenciado e para que a gente até possa descobrir o que está ocorrendo aí na nossa criação, né? Na nossa pequena suinocultura. Falando agora sobre vacinação. Bom, como é que nós podemos evitar doenças, né? A introdução de doenças? Primeiro, com a biossegurança. Dentre elas, vamos falar de vacinação. A vacinação na suinocultura, pelo menos é o que eu vejo aí no nosso interior do Amazonas, ela não é tão praticada ou ainda de forma bastante ampla, né? Nós devemos, a princípio, nós que devemos buscar é uma boa condição sanitária do nosso plantel. Porém, as vacinações, algumas vacinas, elas só são conseguidas com autorização especial emitida aí pelo Ministério da Agricultura. Nós temos aí um slide que vai falar sobre esquema de vacinação. Vejam que isso é, mais uma vez, um exemplo, tá? E que deve ser orientado por um profissional aí mais familiarizado com esta situação. Nós temos ali em cima vacinas, nós temos leitões, marrães, as classes dos animais, né? Porcas e ainda os cachaços, que são os varrões. Nós temos as principais vacinas, pneumonia enzootica. Nós temos aí mais embaixo a rinite atrófica, a pleuropneumonia, diarreia neonatal, que no caso é a coccidiose,
neste caso previsto, né, caso que a gente apresentou ainda há pouco, parvovirose, erisipela e ainda a leptospirose. Dentre as classes de animais, nós podemos verificar aí na nossa tabela de vacina que leitões seguem esses padrões marcados em X aí, são o período de idade dos animais. Nós devemos estar atentos a essa idade se nós quisermos fazer, tá? Nas marrãs também nós temos padrões, semana pré-cobertura ou ainda semana pré-parto. Nas porcas, que já são porcas de primeira cria ou ainda plulíparas, né, ou seja, porcas de várias partes, nós devemos fazer revacinações. Fiquem atentos a esta tabela com as principais dicas de vacinação. Os cachaços, eles obedecem principalmente a pneumonia zoótica. Nós temos a rinite atrófica e ainda a erisipela, parvovirose e leptospirose. Condições, aliás, doses. Nós temos aí uma tabela, uma coluna com a quantidade em doses, com dicas para serem aí passadas aos nossos produtores e por onde aplicar. A via é por onde aplicar. Vejam que eu gostaria de falar sobre a doença de Algés, principalmente. É uma das doenças que as vacinas, quando podem ser implementadas, elas têm que ser autorizadas pelo Ministério da Agricultura. Então, tu deves procurar uma orientação de um médico veterinário para que ele possa estar realmente, um médico veterinário familiarizado, né, com o assunto, para que ele possa estar te orientando e te dando condições de te ajudar na suinocultura. Desde já deixo aí a nossa disponibilidade para que nós possamos aí, quem quiser entrar em contato, possa fazer este contato e possamos ajudar a produção da suinocultura no estado. Quanto às considerações finais, eu deixo aqui ao cargo da nossa colega Maybe para que ela venha fazer aí e dirimir as considerações finais deste nosso pequeno curso, né, Maybe? Isso aí. Espero que vocês possam ter tirado bastante dúvidas, foi um assunto bastante explorado na nossa primeira aula. Mas assim, de um modo geral, a suinocultura ela é cheia de detalhes, né? Então a gente tem que ter toda a parte de controle, conhecer todas as doenças, né? Saber como identificar uma boa matriz, um bom reprodutor, saber aí os cuidados que eu tenho que ter com eles para poder fazer toda a parte gerencial de uma forma mais adequada, ok, pessoal? Mas assim, nós vamos dar 10 minutinhos para que vocês possam elaborar as suas perguntinhas e a gente volta já já para a gente tirar as nossas dúvidas, ok? Obrigada. Bom, depois desse breve intervalo, espero que vocês tenham feito bastante perguntas. Só que a gente vai começar pelas respostas das perguntinhas que ficaram pendentes da aula passada, né? Então teve uma pergunta de São Gabriel da Cachoeira. Alô, São Gabriel da Cachoeira, espero que vocês possam estar conosco hoje de novo. Vocês perguntaram sobre raças, né? Qual que seria a raça mais indicada para o interior do estado do Amazonas. A gente falou hoje sobre várias raças, assim, não generalizando, a gente não pode dizer assim qual a raça mais específica, a gente costuma dizer qual a raça que se encaixa melhor dentro da sua realidade, dentro do seu sistema de produção. Então, nós assim, estamos no curso aqui para informar, para dar bastante ferramentas para que vocês saibam tomar as melhores decisões dentro da realidade de vocês. Como eu não conheço a realidade de São Gabriel da Cachoeira, a facilidade de acesso a uma ração melhorada, se vocês trabalham com uma instalação, né, mais assim, adequada, fica a dica aí, tipo, se você não tem uma instalação muito boa, né, não adianta você colocar um animal de alto padrão. Aí se você quiser trabalhar uma raça pura, por exemplo, nós temos as raças mais rústicas, como a Pietran, a Duroc, são raças que você pode jogar mais aí para o sistema mais semiaberto. Se você quer trabalhar aí, não tem tanta estrutura, não tem uma estrutura assim muito, com ambiente muito controlado, você pode estar trabalhando as linhagens da Embrapa. Nós vimos aqui, tem linhagem da Embrapa, que tem, por exemplo, uma composição com raças mais rústicas, como por exemplo a Moura, né? Ou você pode também trabalhar com raças nacionais, raças
que são muito rústicas para ambientes assim realmente solto. Nós vamos ter a moura, nós vamos ter o piau, nós vamos ter canastra, nós temos várias raças aí. Só que normalmente essas raças nacionais, né, essas raças assim mais arraigadas, elas são mais voltadas para a formação de toicinho, mais um pouco tipo banha. Aí vai ficar a questão do mercado, tipo, o teu mercado quer uma carne mais gorda, o teu mercado quer uma carne mais magra, né? Então tem essas opções. Fora outra questão é a acessibilidade na aquisição. Não adianta também indicar uma raça que você não vai ter facilidade de acesso para adquirir. Então fica aí essas informações para vocês saberem tomar as melhores decisões, né? O que nós temos hoje nas imediações de Manaus? Nós temos raças sintéticas do pessoal da Top Pigs, nós temos raças puras. Aqui nas imediações de Manaus a gente consegue encontrar Landrace, Large White, Petran, a gente encontra bastante também. Animais F1, fêmeas F1 com cruzamento de Landrace com Large White, Landrace com Petran, Landrace com Duroc, e Large White com Duroc também é fácil da gente encontrar animais F1, frutos de algum cruzamento também, tá? Poucas criações aqui eu já vi com as linhagens Embrapas, né? A linhagem da Embrapa tem alguns revendedores, principalmente fica localizada na região de Santa Catarina, Paraná, onde você consegue com mais facilidade comprar essas raças, né? Então não é muito fácil, de certa forma, adquirir as raças essas linhagens mais trabalhadas, raças sintéticas no caso. Ok? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Marcelo, tem uma pergunta da aula passada, não é isso? Eu creio que sim. Sobre não, baby. Essa pergunta vem do município de Manacapuru. O nosso aluno lá, ele pergunta qual a importância do isolamento do reprodutor. Especificamente, quando falamos de reprodutor, nós devemos ter o maior cuidado com esse animal, porque parece que tudo que a gente não quer que aconteça na nossa suinocultura vem acontecer com aquilo que nós temos de mais valor, né? Lá na suinocultura. Eu não sei qual foram especificamente o questionamento, mas eu vou falar sobre sanidade, né? A questão sanitária. Esse animal, ele tem um alto valor genético, ou ainda um alto valor preditivo, ou ainda um alto valor financeiro. Uma vez que esse animal esteja em contato com outros animais dentro da criação, nós devemos isolá-lo principalmente nas questões sanitárias, nas questões físicas, uma vez que esse animal não pode ser, nós falamos quando em reprodução, nós falamos em serviço, ou seja, nós devemos colocar as montas programadas para esses animais. Então nós não podemos deixá-lo à vontade nesta criação na suinocultura, se a gente tem ali uma criação mais intensiva. Uma vez que o animal, estando aí solto e à vontade, nós não conseguimos medir ou ainda predizer a quantidade de montas que ele realizou ou ainda quais as fêmeas que ele cobriu. Falando aí das questões sanitárias, nós devemos evitar as doenças que atacam principalmente os rebanhos, né? Estão ali no rebanho. Quando falamos ainda, maybe, tem uma outra pergunta, já podemos continuar? Nós temos uma outra pergunta que veio de um assistente de Santo Antônio do Içá. Vejam aí onde que a gente está chegando, viu, maybe? É uma região ali mais próxima ali a Tabatinga, né? Santo Antônio do Içá. E o nosso assistente, ele pergunta sobre o que causa a diarreia amarela. Já deve ter visto em criações aí na sua região. Isso, com certeza, tu também observou que traz muitos prejuízos na criação, principalmente na leitegada, de até de 5 a 10 dias, né? Como falado anteriormente, nas questões sanitárias, nós falamos sobre a coccidiose suína, né? Diarreia causada por coccidiose. Ela é um protozoário de alta disseminação dentro da leitegada e que é combatida com medicamentos que são antiprotozoários, né? Medicamentos antiprotozoários. Para isto, especificamente na tua criação ou ainda na tua experiência, eu peço que você procure uma orientação mais específica para que um conhecedor do local da tua criação ou ainda das proximidades aí
um veterinário possa estar te auxiliando. Se não, eu deixo aí a nossa disponibilidade para que a gente possa estar te auxiliando via contato telefônico. Nós temos aqui uma pergunta de Eirunepé. Qual das raças citadas é o mais produzido pelos produtores? É um aluno José Dionei, do IFAM de Eirunepé, né? Um abraço, pessoal de Eirunepé. Para a gente é muito assim, gratificante ver que, além de produtores, nós temos os nossos técnicos, os escritórios locais e também temos estudantes, né? Vários estudantes de outros municípios também têm nos acompanhado nos nossos outros cursos que a gente vem ministrando aqui. Para a gente é muito gratificante poder contribuir também para a formação dos nossos alunos no interior do estado. Sobre raças, eu citei anteriormente que nós temos aqui nas imediações de Manaus, né, bastante criatórios com raças puras, no caso. As raças puras, nós vamos ter aí Landrace, Lajoite, Duroc, Pietran, são as que eu mais assim observei nas minhas andanças de campo. Nós temos ainda assim algumas pequenas criações com a linhagem Brapa e nós vamos ter algumas com a linhagem também da Top Pigs aqui. Pouquíssimo eu vi aqui da parte de raça sintética da Agroceres. Tá? Nós temos mais a parte de raças puras mesmo, e aí os produtores, por ter essas diferentes raças, eles fazem esses cruzamentos, né? Entre a Duroc, que coloca em cima de uma fêmea Landrace, ou Lajoite, a Pietran, assim, sucessivamente também. Pietran usa-se mais para a parte de reprodutor, assim como a Duroc também. Não vi nas imediações fêmeas da raça Duroc nem Pietran. São mais utilizados para linhagem materna, para raça materna. Tá? Você quer colocar alguma coisa, Marcelo, sobre raças? Sim, querido. Não, sobre raças especificamente, eu deixo com você, Baby, tá? Neste momento. Mas, mais uma vez ainda de Santo Antônio de Içá, a segunda pergunta é o que causa quais os fatores que mais causam mortes na suinocultura? E eu penso que seja aí ainda na fase de cria e de recria, né? Nós vamos dar alguns exemplos que a gente tem observado e que seja também seja motivo de observação aos nossos assistentes. Morte causada por esmagamento, ou seja, quando nós não damos a devida atenção àquela baia da mãe que teve a aparição ali, que pariu, né? Então, se você cria num sistema mais tradicional, tu vê a ausência, na verdade, daquelas instalações que a gente coloca alguns ferros nas laterais, ou ainda a ausência da baia parideira, faz com que essa fêmea, inadvertidamente, ela venha matar os animais por esmagamento, uma vez que esses animais procuram sempre, é o motivo ali deles estarem lá, os filhotinhos procurar o calor para que venham se esquentar, né? Para evitar isso, nós temos aí a implementação da baia parideira, ou ainda não tenho condição de fazer a baia parideira, eu vou lá e coloco uns ferros que possam ficar em diagonal no sentido do quadrante da cela, né, da baia onde ela está parindo lá, do local. Mais ainda, nós podemos realizar e fazer o que chama de escamoteador na suinocultura, né, lá especificamente na suinocultura. E é um cantinho cercado, pode ser de alvenaria, pode ser de madeira, que não tenha acesso aí da mãe, da fêmea que pariu, e que venha seja aí um esconderijo para esses animaizinhos em busca de calor, ou ainda de qualquer outra agressão que venha estar sofrendo naquele período de cria e recria, fazendo com que melhore nossos índices de produtividade, melhorando aí os índices de zootécnico na situação do desmame, viu, meio? E venha aí, dentre elas, outros fatores que causam morte, nós temos aí as diarreias enzooóticas, né? Nós temos aí a falta de manejo dos animais ao nascimento, ou seja, a cura do umbigo, a aplicação da vitamina de ferro, ou ainda o corte dos dentes, né? Corte dos rabos, e fazendo com que mais para frente isso venha a estressar essa pequena leitegada. Eu gostaria de dizer ainda que eu classifico, viu, Meigli, sobre os índices zootécnicos, a aparição, ou seja, o momento da aparição, animais que tenham menos de 10 animais, menos de 10 filhotes por aparição,
eu considero como ruim já, né? Uma vez que esses parâmetros para o interior e uma vez que nós estamos também dando dicas a respeito de animais de um valor genético mais elevado, nós tenhamos aí que conseguir índices que venham nos dar lucro, né? Que venham nos trazer produtividade, para que lá na frente a gente não possa aí ter frustrações que venham aí desanimar ou dizer ainda que a gente, que o nosso produtor está fazendo errado, né? Na verdade, nós temos esses parâmetros e que eles devem ser considerados, que a partir dali é que tu tem realmente uma produtividade, um valor de retorno econômico, vamos dizer assim. Quanto às perguntas, se tiver mais outras aí, quiserem colocar mais, viu, Meio? Nós estamos aí. Nós temos aqui de Eiro Nepé, o que fazer para aperfeiçoar cada vez mais as carcaças? Eu costumo dizer assim que o princípio de você fazer um melhoramento genético, você saber observar o teu rebanho. O que você tem em mãos? Se você sabe o que você tem em mãos, sabe teus parâmetros zootécnicos, aí você vai ver aonde tem que ser melhorado. Como o Marcelo colocou, a fêmeas que você tem aí menos de 10 animais por parição, o que acontece? Você vai ter que pegar e não selecionar fêmeas dela, né? Tem um parâmetro. Então, assim, a base de você melhorar é você ter parâmetros de anotação, controle zootécnico. Se você tem fêmeas que só pare aí com animais com próximo de 1 quilo, né? Ou seja, não é uma boa matriz. Então, o melhoramento começa desde assim, melhorando os índices, baseado naqueles animais que não estão contribuindo com excelentes índices zootécnicos. Começa por aí. Aí quando você parte para um outro fator, que seria o quê? A parte de carcaça em si, você também tem que anotar a qualidade de carcaça. Tipo, quais são as fêmeas? Se você tem um controle direitinho do rebanho, você sabe quem é filho de quem. Então, os lotes, você pode separar os lotes de acordo com cada mãe, e aí você vê animais que estão aí com um bom peso, né, ao abate, ótimo. Todos eles, se você conseguiu aí com 150 dias, você tem uma média de carcaça. Digamos que a média de carcaça deu 70 quilos, né? Todos aqueles animais que ultrapassaram o valor da média, vocês vão ver, são filhos de quem? Fruto de que cruzamento? Então, todos esses animais vale a pena você selecionar as filhas dela para fazer recomposição de rebanho. É um fator. Se você tem tecnologia para avaliar o animal ainda vivo, né, como existem outras técnicas, como a avaliação de carcaça por ultrassom, onde você vai analisar a área de olho de lombo, é possível você fazer uma avaliação da carcaça do animal, com espessura de gordura, ainda o animal vivo, sem precisar abater. Agora, se você não tem uso dessa tecnologia, você pode fazer uma avaliação da carcaça em si, rendimento da carcaça. Então, quanto que está te rendendo? Você pode separar os cortes e ver aí, tem um parâmetro, o rendimento dos cortes mais nobres, como o quarto traseiro, o carré, que é um corte muito nobre também, né? A paleta, enfim. Você pode fazer uma análise visual de parâmetros da qualidade da carcaça em si, se você for abater e tiver controle, acesso a esse animal. Mas assim, de modo geral, melhorar a carcaça, você também tem que analisar mercado. Se o teu mercado quer uma carcaça mais suculenta, né, com um marmoreio maior, com uma carne mais avermelhada, você tem que usar raças que vão transmitir isso, que vai colocar uma carne de acordo com o teu mercado quer. Agora, se você quer uma carne, que tem um mercado consumidor, que ela quer aquela carne mais branquinha, mais sequinha, sem muita gordura entremeada na carne, aí você vai ter que fazer uso de cruzamentos, de raças que tragam essa característica. As raças hoje sintéticas, a maioria delas, principalmente a Grosseries e Top Pigs, elas trazem essa característica da carne mais enxuta. Formar mais carne em menor tempo, né, com acabamento só aquela coisa superficial. Quando eu falo de linhagens puras, aí eu já vou ter aí, por exemplo, a Large White, a Landrace, elas têm uma carcaça mais enxuta também. Aí quando eu quero trabalhar uma carne
com acabamento diferenciado, eu posso dar um sangue, um choque genético, usar aí uma Duroc, uma Pietran, para dar um incremento aí na cobertura da carne. Então, melhorar a carcaça, eu tenho que saber analisar índices, quais são os índices que eu tenho, o que eu preciso melhorar nos meus índices. Eu também tenho que analisar mercado para saber exatamente o que eu preciso melhorar nesta minha carcaça e na qualidade da carne, para atender também o meu público. São fatores que eu tenho que levar em consideração, ok? Espero ter tirado dúvida de vocês. Você quer complementar? Maybe, complementando aqui sobre manejo reprodutivo ainda, que eu deixei passar batido, eu gostaria de deixar bem claro que a denominação cobertura, para o macho a gente chama de serviços, né? E a partir dessa denominação, tu anota na tua ficha lá de controle do macho, quando tu isolou esse macho, tu anota lá quantos serviços eles podem fazer. E eles são de acordo com a idade do animal. Não é com aquela, tem uma quantidade de fêmea ideal, tem um macho para 20 fêmeas, ou ainda mais puxadinho um pouquinho, um macho para 25 fêmeas, né? Estamos aí quase que extrapolando as medidas para um macho reprodutor. Nós temos aí a idade, um macho em idade reprodutiva, um varrão em idade reprodutiva, que esteja entre 7 a 8 meses de idade, ele deve ser usado no máximo 2 vezes por semana, ou seja, deve entrar em serviço 2 vezes por semana. Um varrão agora entre 9 e 12 meses de idade, no máximo ele deve entrar em serviço entre 3 a 5 vezes por semana, lembre-se disso, por semana, né? Tomando em consideração que as fêmeas podem e que deve ser feito duas coberturas por fêmea no momento do cio, então você começa a contar aí, anotar nas tuas fichas, e quantos serviços esses varrões podem efetuar durante a semana. E ainda machos acima de 12 meses de idade, eles devem ser usados no máximo até 6 vezes, estando aí com toda aquela alimentação diferenciada, que vem a proporcionar aí um verdadeiro atleta na reprodução, né? Então, veja que também esses machos, esses varrões, eles têm uma vida reprodutiva útil e capaz de ser utilizada ao seu máximo entre 15 meses a 2 anos de idade, ou no máximo até 2 anos e meio. Podemos esticar esse momento de reprodução do macho, uma vez que se tu não tiveres como fazer a troca ou ainda o descarte desses machos, em pouco tempo tu estarás causando aí a endogamia dentro deles, né? Os locais mais distantes que não tem aí uma afinidade ou ainda uma facilidade para que haja a troca desses machos, né? Consigas trazê-los de longe ou ainda fazer a troca por outros machos reprodutores, tu tens aí, em pouco tempo tu vai estar causando endogamia, quer queira, quer não, né? É uma limitação do nosso pequeno produtor a nível de Amazonas, né? Então veja que esses machos, fiquem atentos, tem que estar em idade reprodutiva, sendo utilizados em serviço no máximo entre 15 meses a 2 anos e meio em uma pequena propriedade. Então, eu gostaria de colocar e deixar bem claro, primeiro, que nada disso nos adianta se nós não tivermos aí a trinca da sanidade, da nutrição e ainda sobre o manejo ambiental, né? Ou seja, as instalações dessa criação. Se nós não tivermos essa trinca, não tem como nós esperarmos uma resposta produtiva, né? Que seja produtiva, que seja econômica para a nossa vida aí de produtor familiar ou ainda uma suinocultura industrial. Marcelo, nós temos aqui de Tefé, alô pessoal de Tefé, muito bom ter vocês aqui conosco. Eles estão dizendo assim, comente sobre a mastite na porca. A mastite na porca, especificamente, ela é causada principalmente por coliformes, né? Sejam eles totais ou ainda fecais. Nós temos aí como forma, é um fator limitante a nossa suinocultura, e a principal causa dela assim, o que promove o aparecimento da mastite nessa criação são as condições higiênicas precárias, né? Ou seja, nós devemos primeiro mudar o nosso estilo de criação.
nós temos que fazer uma higienização nessas baias, principalmente nas baias parideiras, que uma vez aquelas mastites desenvolvidas por matrizes parideiras, elas são difíceis de ser tratadas, o que eleva o custo de produção e ainda diminui a capacidade de aleitamento, o que no final vai gerar um descarte mais precoce, vamos dizer, dessa boa mãe. Vamos dizer, se ela tivesse aí um índice zootécnico de boa mãe, de boa parideira, de boa quantidade de tetas, né? Esperadas para uma matriz. Então, ela é de difícil tratamento, bastante mesmo, difícil tratamento, e geralmente leva ao descarte. Okay? Continuando aí essa pergunta, Marcelo, nós temos ainda de ter fé. Se a mastite for curada, vai influenciar no aleitamento da próxima cria? Quando nós falamos de cura, nós tiramos ali o ato da convivência com isso. Então, com certeza, se tiver cura, ela vai estar retornando àqueles índices desejáveis zootécnicos, desejáveis, né? A nossa suinocultura. Uma vez que se ela for curada realmente, o que eu acho na suinocultura, conforme as nossas experiências aí, ainda que muito precocemente ela seja detectada, ela de difícil tratamento. Avalie, vamos falar mais para frente, a cura, né? Então, influencia assim positivamente. Essa é a minha resposta final a esse assistente. Eu acho assim, no caso também, se não houver caso de perda, porque às vezes a mastite ela gera isso também, perda, né, das funções fisiológicas da teta do animal, né? Não havendo perdas, curou e não teve perda nenhuma, não vai influenciar, ela vai conseguir produzir leite da mesma maneira. Com certeza, Né? não tenha dúvidas que uma vez que curou, ela vai voltar às funções fisiológicas, é o que a gente espera quando fala em cura, é o que a gente espera que as funções fisiológicas daquele bom animal que estava aí produzindo leite retorne e venha influenciar assim positivamente na criação dos animais. Agora é muito bom fazer a parte de limpeza, né, desinfecção. Né, Higiene, ela está dentro lavagem, caiar, né, passar o cal na instalação é importante. Essas questões assim de manejo na lida diária, isso aí a gente vai abordar bastante na próxima aula, né, porque existem manejos que são importantes de acordo com cada específico para categoria de animais. Então, Marcelo, espero que esteja aqui com a gente, né, Marcelo, na próxima aula, e a gente vai estar abordando com mais propriedade, com mais detalhe, sobre essas questões aí de alguns cuidados de acordo com cada fase. Mas a limpeza da instalação, ela elimina muitas doenças, seja ela a mastite ou a parasitose, um monte de coisas, né, Marcelo? A higiene, ela está contida aí dentro de um capítulo à parte em qualquer criação de animais de produção, hoje chamado de suíno, aliás, e também na suinocultura, hoje chamado de biossegurança, ou seja, biosseguridade. Nós devemos ter conhecimentos mínimos sobre biosseguridade para que não venha trazer aí a introdução de doenças, a introdução de hábitos que venham ser deletérios à nossa produtividade, né? Esses fatores, esse capítulo de biossegurança, ele é muito bem explorado, é muito bem cobrado pelos órgãos de defesa e, principalmente, ele deve fazer parte dos hábitos do nosso produtor rural. Uns hábitos bons na criação, para que eles não venham depois dizer que eu tenho prejuízo porque eu deixei entrar algo deletério na nossa criação. Então, pessoal, espero ter trazido bastante informação para vocês. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula, na próxima segunda-feira, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Ok, baby. Estamos aí. Se Deus quiser, estaremos presentes aí, colaborando com a nossa produção rural. Avante sempre, né?